Olá, bem-vindos. Neste conjunto de slides vamos falar sobre custos indiretos. Portanto, custos indiretos são os custos associados à vida da empresa e que não são diretamente imputáveis às obras, ou seja, que não está diretamente relacionado com aquela obra. Ou seja, são todas as despesas não específicas de cada obra, necessárias à manutenção da estrutura administrativa e técnica da empresa. Neles enquadram-se os gastos com a sede da empresa, de construção e outros departamentos da empresa dotados de alguma autonomia, como por exemplo os departamentos de obras, que têm também os seus próprios encargos de escritório e outros. Os custos indiretos são então no fundo os custos associados à vida da própria empresa e que não são diretamente imputáveis às obras, tais como salários de pessoal do escritório, administração, custos vários referentes ao funcionamento da sede, etc. Existem então vários processos para a obtenção dos custos indiretos. Cada um deve ser ajustado à realidade da sua empresa. Num desses processos, a obtenção da taxa relativa às despesas da administração central pode ser feita através de demonstrações contabilísticas e financeiras constantes do balanço anual da empresa. Não se trata então de uma tarefa simples, pois depende quais é que são os gastos da empresa, depende da dimensão da empresa, e que são extremamente variáveis em função do seu porte, lá está, da dimensão da empresa, e dos contratos que estas então administram. As despesas da administração central são aquelas que incorrem num determinado período na sede da empresa e que se encontram relacionadas com os gastos dos salários de todo o pessoal administrativo e técnico, ou seja, a denominada mão de obra indireta, dos imóveis, do mobiliário, da oficina, de manutenção geral, dos veículos, dos aluguéis, dos consumos de energia, da água e telecomunicações, das refeições, do transporte, do combustível, dos materiais de escritório e de limpeza, dos equipamentos, por exemplo, computadores, impressoras, aparelhos climatizadores, etc. Okay? Deste modo, considera-se, por exemplo, isto é uma das formas de calcular, que a taxa de administração central I é dada pela seguinte fórmula. I é igual ao RAC vezes DEAC. O que é o RAC ou DEAC? O RAC é o rateio da administração central. E já vamos ver mais à frente o que é o rateio da administração central. E o DEAC são todas as despesas específicas da administração. Então o rateio da administração central é então a parcela da despesa da administração central debitada e determinada a determinada obra, segundo os critérios estabelecidos pela direção da empresa. A determinação deste valor baseia-se na média mensal dos gastos da estrutura administrativa e operacional da empresa, incluindo todas as despesas de consumo do escritório central. Uma vez obtido o total das despesas mensais da administração central, é necessário saber qual é a cota das despesas que caberia a uma determinada obra, tendo em conta o valor da faturação mensal da empresa, o valor contratual da obra e o método de faturação, as despesas diretas mensais e o prazo de execução da obra em causa. Então, a taxa de rateio central é dada por RAC, que é a taxa de rateio central, é igual no numerador DMAC vezes FMO vezes N, a dividir agora no numerador FMAC vezes CDTO e depois isto tudo multiplica por 100, que é para nos dar uma percentagem. Vamos ver o que é que significa agora estas siglas. O DMAC é a despesa mensal da administração central. O EFMO é a faturação mensal da obra. O N é o número é o prazo da obra em meses. O FMAC é a faturação mensal da administração central. E o CDTO é o custo direto total da obra. Geralmente, verifica-se que na prática a percentagem dos custos indiretos de uma empresa em relação ao total dos custos diretos do estaleiro de todas as suas obras não varia muito entre diversas amostragens. Isto é outra forma de obtermos. Que é, aqui atrás era uma forma, isto é outra agora. O que está aqui a dizer é que verificou-se que para determinadas estruturas
estava dentro de um determinado valor, dentro de determinados valores, percentagem, sobre os custos diretos e do estaleiro, nós conseguimos ter os custos indiretos. Ok? Então, concluiu-se que para empresas com uma estrutura central ligeira, ou seja, que não tem tantos gastos na sua estrutura central, ou seja, relativamente ao volume de faturação, estas terão valores de custos indiretos na ordem dos 7% relativamente aos custos diretos e de estaleiro. Okay? Então este valor não é suscetível de ser diminuído, ou seja, não deve ser inferior a 7%, pois é sempre necessário manter um mínimo de funções especializadas na sede da empresa que permitam a obtenção de empreitadas em curso. Okay? Depois, empresas com uma estrutura mais pesada, em vias de afetar a competitividade da empresa, obterão então valores cerca de 12% relativamente aos custos diretos e custos de estaleiro daquela obra. Okay? Então, os custos indiretos podem ser agrupados de acordo com a seguinte classificação. Nós conseguimos agrupar os custos indiretos, custos de estrutura da empresa ou custos industriais. Os custos indiretos, que são constituídos pelas despesas imputáveis a uma determinada obra, embora não sejam afetos diretamente à execução dos trabalhos, podem ser incluídos noutra rúbrica de despesas, como por exemplo, custos gerais imputáveis à obra. Os benefícios que as empresas esperam obter com a execução das obras também estão incluídos nos custos indiretos, sob a designação de lucros e riscos. Ok? Obrigado e até os próximos slides.